Comissão da Mulher vai visitar presídios femininos e unidades do Degase. Comissões cobram efetividade da lei que introduziu o ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas. Parlamentares instalam CPIs para investigar violência cibernética contra mulheres e atuação de agências reguladoras no Rio. E Frente Parlamentar da Família, Adoção e Primeira Infância vai fazer reuniões pelo Estado para falar sobre o programa Entrega Legal. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai visitar presídios e unidades femininas do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. A decisão foi tomada durante audiência pública, em que foram denunciados os problemas do sistema prisional do Estado, que vão das condições insalubres para as presas até os transtornos psicológicos provocados pelo isolamento. Durante a reunião, também foi sugerido que a Secretaria de Administração Penitenciária crie um grupo de trabalho para produzir informações com números de raça e gênero de pessoas presas e que as 89 recomendações do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura sejam encaminhadas aos órgãos responsáveis. A ausência do Ministério Público na reunião foi muito criticada pela presidente da comissão. O sistema de justiça também reproduz essa lógica do machismo, do racismo, da LGBTfobia. Quando a gente não tem um Ministério Público aqui, a gente não tem um possível acusador dessa vítima, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha um Ministério Público que exerce aí o poder de fiscalização e investigação também sobre as políticas que não estão funcionando. Então, nesse caso, eu lamento demais a ausência do Ministério Público, que poderia estar aqui nos fornecendo também outros dados relacionados ao sistema de justiça, mas, infelizmente, o sistema de justiça tem falhado em pensar a execução desses apenados, né? Mas também a condição dessas mulheres em privação de liberdade. Então, é lamentável que o Ministério Público se ausente desse debate. Dados divulgados de 2022 pelo Mecanismo de Combate à Tortura dão conta que 1.415 mulheres estão presas no sistema fluminense. Já o painel de execução penal, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta que 6.460 processos estão no sistema eletrônico de execução. Hoje no Brasil é um problema, né? Temos a terceira população carcerária do mundo e nós temos 40% de presos provisórios. E é claro que os cárceres vão ficar lotados. Esses presos, essas pessoas em situação de privação de liberdade não viram sequer um juiz. Então a gente tem uma situação que é lamentável. Então esses dados demonstram que essas mulheres, essas meninas, porque a gente também está falando do sistema socioeducativo, se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. Desde esses equipamentos com vagas que são ineficientes, né, para acolher toda essa população, mas não só isso, a gente precisa de uma política de desencarceramento, porque 40% dos apenados hoje no Brasil estão dentro do cárcere se não foram julgados. Participante da audiência pública, a ex-detenta e coordenadora da coletiva Todas Unidas relatou horrores vividos quando esteve encarcerada. Eu era usuária de crack, né, moradora de rua também. E quando eu cheguei lá, além de tudo isso, a abstinência das drogas, eu fiz um pensamento drástico de tomar todas as medicações que eu tinha em posse. Aí eu comecei a convulsionar, e eles me levaram para o UPA, né? Mas quando eu cheguei lá, eu já estava desapagada. Foi quando um médico viu que eu respirando, um descaso total, uma negligência total. Ele falou assim, daí não tem jeito não, bota logo num saco preto.
e foi uma presa que salvou a minha vida, que ela me bateu muito, que eu fiquei com o tórax aqui e o rosto, tudo roxo, que ela queria que eu abrisse pelo menos os olhos para poderem me atender dignamente, né? O Infopem, Sistema de Informações do Sistema Penitenciário do Brasil, aponta que 65% das presas no Rio se autodeclaram negras, número superior ao índice nacional, que é de 62%. O que também chama a atenção é a falta de informações da população LGBTQIAP+. A gente precisa que esse sistema que a gente quer reduzir, que a gente quer tirar as pessoas de lá, ressocializadas, sendo reintegradas concretamente à sociedade, que esse não seja um espaço de tortura, que esse não seja um espaço de mais um processo de penalização, né? Se elas estão ali cumprindo suas penas, que elas cumpram, mas que elas não sejam penalizadas novamente por estarem sob tutela do Estado. As comissões do Cumpra-se e de combate às discriminações da Alerj se reuniram nesta terça-feira com representantes do Judiciário, do Governo, universidades e movimentos sociais para discutir a implementação da lei estadual que introduz o ensino da história dos povos afro-brasileiros e indígenas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro. O objetivo foi debater formas de tirar a lei do papel e avançar com políticas públicas antirracistas no Estado. A Lei Federal 10.639 de 2003 já havia incluído no currículo da rede de ensino do país a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No entanto, de acordo com o deputado Carlos Mink, 20 anos depois, ainda é preciso cobrar sua implementação nas escolas. Ele destacou, inclusive, que a lei estadual foi aprovada para reforçar e aprimorar essa legislação no estado do Rio. E lembrou que é fundamental que o legislativo siga atento a essas questões e cobre o cumprimento dessas leis. Já tinha a lei federal, nós fizemos uma estadual que ampliou essa lei, colocando o Conselho dos Direitos dos Negros, o Conselho Indígena, aliás, todos participantes dessa audiência pública. Algumas leis demoram muitos anos para serem cumpridas, mas é assim, a gente tem que pressionar para transformar a lei em direito e ensinar nas escolas as culturas africanas, as culturas indígenas, ajuda a combater o racismo e a violência. Então, essa audiência foi um passo desse Cumpra-se, que estava aqui a Secretaria Estadual de Educação Municipal, que, aliás, já está cumprindo, em boa parte, essa lei. Então, o Cumpra-se está avançando. É o que a gente quer. As representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Educação informaram as ações que já vêm sendo desenvolvidas no Estado e no município sobre essa temática. A gerente de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação destacou os cursos para educação infantil e ensino fundamental, além da formação de professores. Em parceria com a Escola de Formação Paulo Freire, que é a escola de formação da rede, né, que é o Griot Brinque Conta, que são para profissionais de educação infantil, que a gente já teve um retorno muito positivo de professores colocando em prática essa educação antirracista pautada nas leis, né? E o IATI, COECO, Batuques e Movimentos para o ensino fundamental, que também a gente teve um retorno muito positivo aí nessas formações, em parceria com a FRJ, que será aos sábados no MUCAB, né, a formação do GPA, que é um curso de extensão que vem com o diploma da FRJ, mas é em parceria com a GERER, e a gente acredita na formação. Diversas representações lembraram o quanto a cultura racista ainda está enraizada na população. O presidente da Comissão de Combate às Discriminações, deputado professor Josemar, ressaltou a importância do conhecimento no combate ao racismo institucional. Segundo ele, a grande maioria da população desconhece a história do Brasil e não sabe o nome de um quilombo, por exemplo. É porque os materiais didáticos, né, toda a estrutura do ensino, ela não apresenta, né, a questão quilombola
não apresenta a história do povo negro no Brasil e muito menos do povo indígena. Então é importante que a gente possa acompanhar, possa ver nas escolas, possa ver nas secretarias municipais de educação como está sendo o cumprimento e o funcionamento dessa lei. Queremos valorizar a memória, a história, a cultura e os saberes do nosso povo. A Alerj instalou 2 comissões parlamentares de inquérito. A CPI para apurar a violência cibernética contra as mulheres e a CPI para analisar o desempenho das agências reguladoras e serviços delegados no estado do Rio. A criação da CPI da violência cibernética foi proposta da deputada Marta Rocha, que vai presidir a comissão. A deputada Índia Armelau foi eleita a relatora e a deputada Tia Ju como vice-presidente. É um tema de alta relevância. No momento, é um crime, um tipo de crime que vem acontecendo muito constantemente com as mulheres e, de fato, a CPI vai poder aí trazer sua contribuição no aprofundamento das causas, das motivações e da própria punição. Uma das parlamentares mais ativas nas redes sociais, a deputada Índia Armelau disse que já sofreu ameaças e ataques na internet por conta do seu posicionamento político e teve que aumentar a sua segurança. A relatora da CPI demonstrou ansiedade para o início dos trabalhos da comissão. Eu realmente não sabia que quando eu começasse nesse trabalho de parlamentar eu ia sofrer tanta ameaça, digamos assim. Algumas me preocuparam, foi o que eu relatei ali, eu estou com um carro blindado, estou com segurança, algo que mudou a minha vida de cabeça para baixo, né? Eu estou muito ansiosa e muito animada para que a gente consiga dar uma freada nisso, porque daqui a pouco é ladeira abaixo. E muitas mulheres sofrem com isso e foi como a deputada Marta Rocha falou, abre a porta para a pedofilia. Presidente da comissão, a deputada Marta Rocha falou que esse tema é também uma continuação das CPIs sobre violência contra as mulheres que ela presidiu nas legislaturas passadas. Segundo a parlamentar, na próxima semana será apresentado o cronograma de trabalho e a primeira reunião da pasta deve ser com uma especialista no tema, para que haja um entendimento dos assuntos que serão abordados. Eu acho que vai ser uma CPI rica, uma CPI que a gente vai poder colher muitas informações, poder fazer um bom diagnóstico e, ao final, ter um relatório bem robusto. Na próxima reunião, nós estaremos apresentando o nosso plano de trabalho e esse plano de trabalho sugere que a primeira reunião seja a oitiva de uma especialista, a doutora Natasha, que é uma delegada de polícia que já trabalhou na DRCI, que é a delegacia especializada no tema, mas que também na sua trajetória acadêmica, seja no mestrado ou no doutorado, vem desenvolvendo o tema violência de gênero. Então, o que eu pretendo com isso é que os parlamentares que não têm o conhecimento jurídico, porque não têm a formação, né, mas que o tema, né, a gente possa ter um panorama geral de quais os crimes nós estamos falando, né? A CPI, que analisa o desempenho dos serviços delegados, como água e eletricidade, e a atuação fiscalizadora das agências reguladoras, será presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, tendo o deputado Guilherme Delarore como vice-presidente. O parlamentar explicou como será a dinâmica dos trabalhos da comissão, que vai investigar os principais problemas relatados pela população que desencadearam a criação da CPI. Eu usei uma palavra no início dos trabalhos, que a gente tem que trabalhar em cima da relação entre o poder concedente, as concessionárias, os usuários, a sociedade civil, o empresariado e, sobretudo, as agências reguladoras. É importante a gente atuar nessa relação. É claro que, ao final, o nosso objetivo é um serviço de melhor qualidade para a população fluminense. Essa CPI tem tudo pela composição para ser uma CPI muito atuante. São deputados que têm um peso na casa, que fazem o trabalho também já há muito tempo voltado para essas questões, representação do interior, da região metropolitana. Então é uma CPI muito heterogênea na sua composição e eu tenho a mais absoluta convicção que, com um plano de trabalho aprovado, a gente inicia o trabalho pelo serviço de gás, depois passamos para a questão da energia elétrica, água e, ao final, o transporte, que foi objeto de uma apuração mais recente de uma CPI na casa. A comissão vai se reunir no próximo dia 27 para uma oitiva com a empresa de gás Naturgy. Para o deputado Daniel Librelon, relator da CPI, o tema é bastante abrangente e a expectativa é que os serviços prestados à população tenham uma melhor qualidade. Mesmo tendo recesso aqui na casa, estaremos debruçando sobre todas as notificações que as companhias estarão recebendo para apresentar no prazo de 15 dias. O nosso intuito é justamente entender
quais os investimentos que têm sido feitos, quais os problemas que têm surgido, porque a população tem chegado até o nosso conhecimento, até os nossos gabinetes, a reclamação e a má prestação de serviço. Muitos falam que só tomam prejuízos, mas quando fala da renovação todos querem participar. Então nós queremos entender para que lado vai, o que vai ser feito, e essa comissão pode ser considerada a comissão de CPI que nós vamos debruçar em cima desse problema que tem alastrado. É um sofrimento muito grande na população fluminense e nós não vamos deixar passar desapercebido. Também foi instalada a comissão de representação para acompanhar as comemorações do centenário de fundação das Igrejas Assembleias de Deus no Estado do Rio. Fazem parte da comissão os deputados Otônio de Paula Pai, como presidente, Fábio Silva, vice-presidente, Samuel Malafaia, relator, e Rosenberg Reis e Rodrigo Bacelar como membros efetivos. Segundo o deputado Otônio de Paula Pai, as igrejas Assembleia de Deus desempenham um papel muito importante na sociedade fluminense ao longo dos 99 anos, e o parlamento contribuirá para a celebração do centenário de fundação no estado do Rio. Eu não tenho dúvida que naquilo que a comissão organizadora das festividades da igreja, do centenário, precisar, esta comissão estará pronta a articular junto ao poder público as facilidades para essa celebração. As Assembleias de Deus é uma igreja histórica que faz um trabalho muito importante em todo o Brasil, não é? Aqui no estado do Rio de Janeiro, trabalho espiritual, social, não é? E eu creio que a comissão terá muito trabalho para apoiar esse evento, que deverá ocorrer, estamos possivelmente estabelecendo, que ocorra no Maracanã. Haja visto, outros eventos já ocorreram lá, não é? Cruzada Billy Graham, o próprio movimento pentecostal fez uma conferência lá, e o Maracanã na altura do que é as Assembleias de Deus no nosso estado. A Frente Parlamentar em Defesa da Família, Adoção e Primeira Infância vai realizar reuniões pelo estado para falar sobre o programa Entrega Legal, uma ação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e que garante à gestante do Brasil entregar o filho para adoção caso não possa ou não queira exercer a maternidade. O tema foi debatido em audiência pública com a presença de representantes do Judiciário e da comunidade que atua em apoio à adoção. O principal objetivo é conscientizar a sociedade sobre a legalidade e importância da entrega de crianças à Justiça da Infância e Juventude. A ação, de acordo com defensores da pauta, evita sofrimentos e garante o direito de crianças e mulheres. Hoje nós temos inúmeros casos de abandono em via pública, de abandono de criança em lata de lixo. Tem criança que já foi jogada em lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E todos os anos nós temos inúmeras crianças, não só aqui em Portugal, na Europa, nós temos casos de crianças abandonadas pela falta de consciência dessa mulher que ela pode entregar a criança para uma família que esteja habilitada, na fila, esperando, já foi avaliada pelo judiciário, já foi estudada, está esperando para dar uma vida amorosa para a criança e merece viver esse amor. Independe da questão social. A gente pensa que a entrega legal só acontece na população de baixa renda, mulheres vulneráveis, mas não. Acontece com muita gente em melhores condições sociais. Nós não somos ninguém para poder julgar isso, nós apenas temos que respeitar e acolher. E o direito da criança, que vai ser garantida em viver em família, que isso é um direito constitucional. O programa Entrega Legal foi inserido no ECA em 2017. Em janeiro deste ano, foi aprimorado a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A norma reforça procedimentos do Judiciário e visa capacitar agentes públicos para que a entrega da criança seja ainda mais humanizada. A entrega legal ela é segura, essa mãe tem direito ao sigilo, ela pode pedir esse sigilo e ninguém vai ser comunicado sobre essa entrega. Essa criança ela vai
para a pessoa ou as pessoas que estão em primeiro lugar na fila da habilitação para adoção, pessoas que passaram por estudo social, estudo psicológico, preparação para adoção. Então essa mãe pode ficar tranquila que essa criança estará protegida. Nesse caso aqui, o mais importante é que ela seja assistida na sua vontade. Então, se o Poder Judiciário está equipado, se o sistema de saúde está capacitado para recebê-la, ela vai fazer essa entrega com segurança, né? E assim vai poder melhorar, inclusive, a situação da criança. A presidente da Comissão de Direitos da Criança da OAB do Rio, Silvana do Monte, defende que exista uma vara exclusiva para atender casos de crianças e adolescentes, separada da do idoso. Com isso, as equipes técnicas terão mais disponibilidade, inclusive para atender a questão da entrega voluntária, né? Porque terão mais tempo para lidar com essas especificidades da genitora ou dos genitores que querem entregar seus filhos e filhas em adoção. A presidente da Frente Parlamentar, deputada Tia Ju, informou que vai realizar reuniões itinerantes pelo Estado para falar sobre o entrega legal. Agora, vamos para os municípios. Diversos municípios se inscreveram porque querem falar sobre o tema lá. E a gente sabe que a divulgação e a participação é maior, porque as pessoas não precisam se locomover de um município para outro. Então nós vamos agora, a frente vai partir para as reuniões descentralizadas em vários municípios. Sem conhecimento, não tem como ter a cobrança nem um cumprimento de uma lei que existe. Nesta terça-feira foi discutida a proposta do deputado Márcio Canella, que altera a lei que obriga estabelecimentos de saúde e de ensino a notificar autoridades em casos de violência contra crianças e adolescentes. A proposta determina que estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam atendimento de emergência e de atenção básica passem a notificar todos os casos atendidos e diagnosticados de violência contra crianças e adolescentes em formulário oficial, no modelo criado pelo Ministério da Saúde. O preenchimento da notificação compulsória será feito em 3 vias, sendo uma para arquivo da unidade e outras 2 para autoridades competentes. Os hospitais também devem encaminhar um boletim bimestral para a Secretaria Estadual de Saúde com o número de casos e os tipos de violência identificados nos atendimentos. O texto aprovado em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. O que nós propomos através desse projeto de lei é exatamente para que as pessoas elas venham ter esse direito específico e não algo aleatório. Então a nossa ideia é não só trazer à tona da discriminação, por mais que existe uma lei, mas que ela existe, não só com as pessoas, mas com pessoas com doenças crônicas. E esse projeto é sim algo específico, algo dedicado a estas pessoas que não escolheram estar nessa situação, mas também têm o direito e o respeito a ser exigido. Também foi analisada a proposta do ex-deputado Renato Cozzolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Miracema, no noroeste fluminense. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Projeto do deputado Daniel Librelon veda qualquer tipo de discriminação a pessoas com deficiência ou portadoras de doenças crônicas nos estabelecimentos de ensino e creches do estado do Rio. De acordo com o texto, as instituições devem capacitar professores e equipe de apoio para acolher crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado. A proposta recebeu 4 emendas e segue para as comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.